Tenho aqui o prazer de receber aqui nessa conversa sobre GTD e produtividade o Sérgio Jacobsen. O Sérgio ele é graduado em Engenharia Elétrica no Mackenzie, ele fez pós-graduação em Administração na FIA, MBA pela European School of Management e desde abril de 2019 ele é CEO da área de infraestrutura inteligente da Siemens. Então, o currículo é forte, agora vamos ver como é que é a vida do Sérgio, né? Se é tão fácil assim, né? A gente vai começar batendo esse papo, Sérgio. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença, por ter aberto a sua agenda, para a gente falar um pouquinho. Daniel, bom, tudo bem, obrigado. E eu que agradeço, para mim é um prazer aqui poder falar com você, eu sou teu fã, já falei, você me ajuda bastante aqui com a minha organização, sempre traz os temas aqui super relevantes e agradáveis aqui, porque, vamos dizer, organiza, deixa a nossa vida melhor, né, mais leve, e sempre é um prazer falar com você, para mim Que é uma bom. honra aqui. Que bom. Bora lá. Então, primeiro, quem é o Sérgio? Eu já fiz assim a apresentação do currículo acadêmica, né? Mas se você puder falar um pouquinho, porque de uma forma geral, os profissionais, as pessoas, elas têm muita curiosidade de saber, puxa, o cara é um CEO. Será que ele já nasceu CEO? Como é que é isso? O que ele tem de especial? Então, se você puder falar desde um pouco da sua família, brevemente, onde você nasceu, como é que foi a sua educação, e um pouquinho sobre o seu desenvolvimento profissional. Sim. Sim, Daniel. Bom, eu sou nascido em São Paulo, né? São Paulo, capital, e atualmente moro em Jundiaí, até por causa da empresa, mas filho de um engenheiro elétrico, assim como eu, né? Meu pai trabalhou muitos anos no setor elétrico também, e ele trabalhava na concessionária, então por muitos anos trabalhou na Eletropaulo, depois CETEP, então ele era do setor, se aposentou já faz quase 15 anos, está aposentado, e minha mãe é advogada, né? Então, os dois lados, e tem um irmão que é advogado, então o irmão seguiu mais a profissão da mãe e eu o lado do pai, mas meu irmão, apesar de ser advogado, mudou-se para o setor elétrico, então foi muitos anos um advogado do setor elétrico, né? Então, todo mundo mais ou menos na área, e, bom, você já falou, fiz a Universidade de Mackenzie, em engenharia elétrica também, e acabei entrando como estagiário na Siemens, né? Estagiário, a princípio queria trabalhar em banco, né? Engenharia naquela época, lá em anos 2000, um monte de engenheiro ia para banco, até hoje vai, né? Mas queria ir para um banco, era a minha ideia, e meu pai, pô, vai fazer alguns processos seletivos na empresa do setor elétrico, era da área, você fez engenharia, não vai sair da área aí. Comecei, fiz alguns e na hora que eu fiz o processo na Siemens, eu me identifiquei muito com a empresa. Então, estava fazendo processos em banco também, mas na hora que eu fiz ali aquele processo seletivo, entrei na fábrica da Lapa, na antiga, ali eu senti uma identidade muito grande com a empresa. E a partir daquele momento eu falei, não, eu quero seguir esse caminho aqui, quero continuar na engenharia. Eu teve visita à fábrica, achei muito legal aquilo. E deu tudo certo no final, né? Acabei sendo selecionado em final de 2000, comecei em janeiro, lembro bem até hoje, 16 de janeiro de 2001, como estagiário de engenharia lá na Siemens, e estou lá desde então, passando por diversas posições aí, 20 anos de empresa, né? Então não nasce, eu falei muito, pastei muito nesses 20 anos, mas sim, o trabalho é sempre muito gratificante, muito feliz, né? E uma curiosidade, já no tempo da universidade, ou mesmo da escola, você era um bom aluno, você era dos primeiros ali, como é que você era no meio da galera? Uma boa pergunta, Daniel. Eu sempre me pergunto, você era o primeiro da sala, você está nessa posição hoje e tudo. Mas não, na verdade, eu nunca fui o primeiro da sala, não. Não era o melhor aluno, mas também não era o pior. Eu sempre fui alguém que passava bem, às vezes pegava um exame, uma recuperação, nunca repeti de ano, peguei 2 dependências na faculdade. Sempre foi um equilíbrio ali entre estudar e ter uma vida pessoal, equilibrar um pouco o lazer com o estudo, né?
Que bacana. Então há esperança para quem não está no top ali, desde a faculdade e tal. Dá para a pessoa ter uma esperança de ter uma carreira Dá sim, bacana. dá sim, não, dá sim. Ô Sérgio, a gente está no meio da pandemia e aí tem o conflito de gerenciar vários papéis, né? Profissional, pessoal, tal. Me fala um pouco da sua estrutura familiar hoje. Você tem filhos? Como é que é isso? Hoje, bom, sou casado, né? Estou no meu segundo casamento, na verdade. Primeiro não tive filhos, mas estou com dois filhos, um filho que tem 6 anos e um outro recém-nascido não mais, né? Está com 10 meses e nasceu já na pandemia, né? Então esse ele já acostumou com uma realidade diferente. Coitado, nunca saiu de casa em 10 meses aqui, então sai Nossa. muito pouco, né? Então esse é o ambiente aqui. Estou trabalhando em home office. Então, hoje, por exemplo, estou em casa, né? A maior parte do tempo tenho ficado por aqui. E aí é uma realidade bem diferente do primeiro, né? O primeiro era a realidade normal de viagens e trabalho presencial, muito pouco tempo em casa, e agora foi um chaveamento, né? Grande. E o pequenininho aqui, ele está acostumado comigo a viver aqui todo dia, almoça aqui e tudo, né? Então, é uma realidade diferente, né? Mas tem que conciliar também todo esse novo setup aqui. Muito bom. Bom, já temos uma ideia de quem é o Sérgio, né? Assim, da sua origem, uma pequena ideia da família e tal, né? Agora vamos para o presente, assim, bem para o dia a dia, né? Que horas você acorda e que horas você dorme, em média? Bom, na média, né? Vamos pensar aqui, olha, em geral acordo entre 5:30 e 6 horas, né? Eu acordo bem cedinho, porque é um momento que eu uso para fazer as minhas coisas, né? Então, logo que eu acordo, procuro fazer algum exercício. Quando tinha academia aberta, eu ia para academia. Agora até eu consigo usar alguns dias a academia aqui do prédio. E eu uso das 6 às 7 a hora que eu faço meu exercício, alguma coisa que para a saúde até. E, bom, ali, enquanto faço uma esteira para aquecer, tudo, já dou uma olhada na agenda do dia, já vejo o que eu tenho para fazer, já ir montando mais ou menos a minha rotina. Depois entre 7 e 8 horas é hora para tomar um banho, já tomar um café. Ali eu já dou uma olhada nas notícias, dou uma passada no jornal, ouço os podcasts lá, um podcast, um e-mail, quando dá tempo para saber do que aconteceu no dia anterior, a previsão para o dia, me atualizo um pouco em notícias, e aí entre 8 e 8 e meia começa a minha rotina, né? Eu tento não marcar reuniões entre 8 e 9 horas, tento deixar 8 e 9 horas uma hora para eu me planejar, para eu tentar fazer alguma leitura ou alguma atividade que demande mais atenção, um pouco mais intelectual, e aí a partir das 9 horas é reunião, né? E essa posição é uma reunião atrás da outra praticamente, né? Então começa umas 9 horas e vai até 6 e pouquinho da noite. E no fim do dia, uma olhadinha, liberar o que tem para liberar em ferramentas, propostas, assinar contrato, até umas 7, 7 e pouco. E quando eu encerro aqui, tento encerrar pelo menos a maioria dos dias, para aí dedicar um tempo para a família também, né? Aí brincar um pouco com os meninos aqui e assim por diante. Aí jantar, aí aquela descompatibilizada até você conseguir desligar totalmente e dormir por volta de 11, meia-noite. Falando ainda da sua rotina, do dia a dia, fim de semana, você trabalha normalmente nos finais de semana, não trabalha? Como é a estrutura do seu fim de semana? Fim de semana, Daniel, eu procuro não trabalhar, né? Eu procuro deixar reservado, né, para a família, para o lazer, esses temas, mas assim, acaba que é uma hora boa para a gente fazer, por exemplo, os planejamentos ou pensar é a hora que eu consigo parar para pensar de futuro, estudar algum tema, né? É um tempo nobre que eu acho que tem no fim de semana. Eu tento fazer na hora que também está todo mundo dormindo em casa, para não, vamos dizer, não ter prejudicar, né, o tempo com a família. Eu procuro fazer. Não sou uma pessoa que demanda dormir demais, então quando o pessoal está dormindo, eu consigo fazer, me dedicar a alguns temas que são temas que eu gosto também. Para mim não é um peso trabalhar no fim de semana. É algo que é prazeroso para mim. É estudo, é alguma coisa que eu tenho que pensar de futuro. Então não é ruim, tá? Então nesse aspecto é bom. Eu procuro não ficar mandando e-mail,
porque senão o time também se sente forçado a responder. Então, eu procuro não fazer esse tipo de trabalho. Às vezes até acabo fazendo, mas é mais raro, tá? Cada vez menos me policio para não fazer. E aí o tempo eu uso com a família, né? É o tempo que eu tenho para andar de bicicleta com meu filho, que ele gosta de fazer isso, de ficar em casa mesmo com a família, fazer nada, ver um filme, né? Sair para andar, ficar no lado de fora, que eu acho que é saudável. E, por exemplo, a hora que eu consigo pegar o jornal, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar o jornal em papel, quase ninguém mais tem, né? E ler o jornal tranquilo, né? Se bem que com um de 6 e um de 10 meses é difícil eu passar do primeiro caderno ali, mas é uma atividade que eu gosto, né? É um hobby meu, vamos dizer. É prazeroso para mim Muito essa rotina. bacana. Esse seu regime de trabalho, vamos dizer assim, que consegue respeitar fim de semana, consegue ter uma hora de terminar. Eu entro em contato com muitos executivos que não conseguem fazer esse modelo, que à noite precisa ficar até altas horas, às vezes, respondendo e-mails e tal. O que eu queria saber é o seguinte, se na sua carreira, nesses 20 anos ou, né, de carreira, se foi sempre assim, ou se teve momentos que você perdeu o controle, que você trabalhava 16 horas por dia, como é que foi isso? Não, isso aqui é uma rotina que eu consegui me organizar hoje para fazer isso aqui, e assim, tem altos e baixos, tá? Não quer dizer que agora tá assim e que vai ser assim permanentemente. Então, assim, não por uma vez, mas por muitas vezes acontece de cair nesse, vamos dizer, nesse sistema de trabalho aqui mais puxado, né? E aí, eu tenho um exemplo aqui, recentemente, começo de pandemia, eu me perdi aqui, porque quando você consegue ter uma rotina, você consegue ter uma organização, vamos dizer, todo o seu centro, né, toda a forma de trabalho, de repente ela mudou, né, 16 de março do ano passado. Então, eu tinha uma rotina, chegava no escritório, você fala com o pessoal, todo o time, divide as tarefas e uma reunião presencial, e de repente, de um dia para o outro, você vai para casa e em casa que eu nem um escritório eu tinha feito em casa, porque eu falei, em 20 dias, em 20 anos, eu nunca trabalhei em casa, não vai ser agora, né? Eu tinha acabado de reformar o apartamento, mudei para cá no dia 16 de março do ano passado, e eu falei, não vou fazer o escritório, falei para minha esposa, porque nunca trabalhei em casa. E de repente tive que adaptar uma área e assim, estava totalmente desorganizado. E aí nesse começo estava exatamente nesse modelo que você falou, de trabalhar, começar a responder e-mail à meia-noite, da meia-noite às 3, né? E aí depois no dia seguinte começava a reunião às 8, às vezes eu tinha que parar para administrar algum incêndio que pegava em casa, né? Ou outros assim, reuniões aí de clientes no meio do dia, no meio da noite. Então, assim, saiu um pouco do eixo. Né? E aí foi até nesse momento que eu busquei renovar o GTD. Eu preciso me organizar de novo, preciso ter uma forma aqui, porque a gente cai na rotina e as coisas vão se estabilizando, você consegue, né, ter os limites, né? Mas isso não acontece sempre. E aconteceu outras vezes também, né, durante a minha carreira, né? Você entra, às vezes, numa função nova ou uma forma nova de trabalho e desequilibra, né? Desequilibra totalmente. Perfeito, muito bom. Eu acho importante falar isso para as pessoas que estão vendo aqui não se sentirem muito estranhos, que se a vida dela está um caos, saber que isso acontece, né? Acontece, mesmo com quem tem muito conhecimento, muita metodologia de organização, às vezes a gente cai do vagão. Exato. É bom dar esse Exatamente. toque de humanidade. É, é, é. E falando um pouco agora sobre a sua personalidade, você sempre foi, você se julga organizado? E eu sou relativamente organizado, Daniel. Eu não sou, vamos dizer, a pessoa mais organizada a ponto da organização ser quase um toque, né? Mas na verdade eu também não sou desorganizado. Eu não consigo conviver com muita bagunça, não. Né? E seja em qualquer aspecto da vida, né? Seja no trabalho, agenda e até em casa também. Então, eu também a criança fez a bagunça, ok, mas no fim do dia tem que estar arrumado, né?
Não tô não chegou ao ponto de ter as camisas organizadas por cor, mas assim, eu gosto das coisas organizadas, né? E da mesma forma no trabalho. A desorganização, ela me incomoda, né? Não é o extremo de chegar a paralisar perante isso, mas ela me incomoda bastante. Então, eu considero relativamente organizado. E isso é algo de nascença? Porque tem gente que nasce organizada, né? Uma das minhas filhas, ela abria o sapato quando tinha 2 anos, já queria tampar a caixinha, sabe? Ela já queria deixar tudo certinho. E tem gente que se torna organizado por uma necessidade. Como é que você se encaixa? Eu acho que eu sempre fui mais organizado, fui sempre mais pro organizado do que pro bagunçado. Assim. Você falando agora, eu até lembro aqui de pequeno, né? Meu irmão era mais desorganizado, eu mais organizado, mas isso também persiste aí ao longo da carreira e da vida, né? Não só no profissional. Maravilha. Falando da atualidade, assim, tem que tipo de desafio te tira o sono? É aquele que você, nossa, não sai da sua cabeça. O negócio que incomoda, aí tá até ligado ao tema da organização, né? O negócio que incomoda para mim é aquela caixa de e-mail lotada que você não sabe direito o que tem ali, né? Pode ter alguma coisa que uma bomba para explodir você não leu, né? Ou tem um monte de coisa também que não necessariamente você precisa ver naquele mesmo momento, aquele negócio cheio, aquele monte de tema em aberto, né? E aí também aquele monte de coisa que fica na sua cabeça, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Sem muito dono, quando você não distribuiu as coisas não estão com um dono já claro e com os próximos passos. Muito tema em aberto me incomoda bastante. Eu gosto de concluir, eu sei que não é possível você concluir tudo no mesmo momento, mas as coisas têm que estar encaminhadas ou com responsáveis claros, né, ou com próximos passos, pelo menos, bem definidos. Isso me incomoda bastante. Você não gosta de ter muitas pontas soltas, né? No, Exato. no novelo, muita ponta saindo do novelo. Exatamente, né? Exatamente. Sensacional. Bom, a gente vai entrar agora no GTD, né? Que é vamos dizer assim, o pretexto da nossa conversa, né? O nosso vínculo inicial aqui é o GTD. Se você for apresentar o GTD para alguém que não conhece, algum colega, um outro executivo, o que é o GTD? Como é que você apresenta o GTD? Para mim, o GTD, Daniel, ele é um método de organização, né? Não só profissional, mas também pessoal. Né? Ele é uma metodologia, ele é bastante abrangente. Então, a gente vê o curto, médio e longo prazo. Né? Então, todas essas esferas. Eu já ouvi colegas, assim, eu sou um incentivador do time aqui para fazer o GTD, para que todos também tenham o mesmo conceito de organização, e já ouvi, não, mas é um gerenciamento de calendário. Eu falei, não, não é um gerenciamento de calendário. E é uma metodologia de organização. O calendário ele é uma das partes, ele é uma das ferramentas que a gente vai usar, mas ele é muito mais profundo que isso. A gente vai setar as prioridades ali, a gente vai organizar, vai planejar. Então, para mim, ele é uma ferramenta de organização geral. Né? Existem diversas esferas dentro dele. Ele é bastante amplo e se você estuda e se aprofunda, você vai vendo que é uma ferramenta cada vez mais poderosa, né? Quanto mais você usa. Muito legal. E conta pra gente como é que foi o seu caminho com o GTD. Como você conheceu, como é que você foi se desenvolvendo? Meu primeiro contato com o GTD, Daniel, foi em 2010. Fiz pela primeira vez. Eu estava na minha primeira ou segunda posição de liderança na empresa e me ajudou bastante naquela época. Foi lá um treinamento presencial que você fez lá na Siemens, eram várias turmas, praticamente a empresa inteira foi treinada e pô, me ajudou bastante, eram conceitos que eu usei durante muito tempo e assim, eles são esses conceitos que você acaba internalizando e depois de um tempo você vai, se você não for muito disciplinado, você perde eles, né? Então você perde a disciplina de fazer o seu planejamento semanal, você perde as listas, né? Mas se bem que, assim, durante esse tempo todo eu sempre procurei fazer. Perdi um pouco a frequência, né? Vamos dizer.
mas chegou agora na pandemia, agora esse meu segundo contato, quando as coisas saíram aí muito da forma como se organizavam no passado, eu precisei vamos dizer, de uma forma de eu me reorganizar, uma forma de eu poder achar esse centro de novo, né? E assim, o GTD sempre teve no meu constinha internalizado isso, só que eu comecei a tentar me readaptar, mas não conseguia mais, né? Sozinho, peguei o livro ainda da primeira edição que tinha aqui, do primeiro treinamento, reli, mas falei, não, vou precisar de uma ajuda aqui. Aí eu busquei fazer aquela renovação de treinamento, que foi ótimo, porque eu consegui entrar mais na metodologia, né? Porque, vamos dizer, tinha perdido totalmente o centro e precisava me organizar, não mais assim aquela organização que é incremental, né? Que você faz para a próxima semana, para a próxima. Era uma total. As prioridades mudaram, né? A forma de trabalho mudou, as interfaces, tudo mudou. E aí foi o meu reencontro aqui, né? Mais profundo com a metodologia. E aí sim, isso daqui me ajudou muito a ter voltado aqui para a organização dentro de toda essa pandemia. O que você, não sei se você conseguiria falar sobre os principais benefícios que você vê de usar, né? Eu estou fazendo essa pergunta para pessoas que estão aqui ouvindo a gente, bom, para que eu vou usar isso aí? O que eu vou ganhar com isso aí? Então, que benefícios você vê para um executivo do seu nível, talvez para pessoas de posições de liderança, enfim, para toda a estrutura? Eu vejo para toda a estrutura um benefício, Daniel. O meu primeiro ponto do GTD é priorizar, né? E a gente tem que, para priorizar, a gente tem que parar um pouco para pensar. E se a gente fica só trabalhando no modo automático e reativo, você não consegue parar para pensar. Então, você tem que ter a disciplina de parar um momento, vou me planejar, vou pensar o que eu vou fazer, quais são as minhas prioridades. Você tem que ter um momento de reflexão, né? Você tem que se forçar isso. E na hora que você planeja, né, e começa a ter essa rotina, essa disciplina, você começa a ver que tem muito tema que você não precisava dedicar tanto tempo a eles, né? Se você dedicar menos tempo, você consegue administrar da mesma forma. E às vezes temas que demandam a sua atenção, você não dedica tempo suficiente. E aí você vai dedicar tempo suficiente a ele quando o leite está derramado. E aí você vai ter que dedicar muito mais tempo. Então, ele é uma forma, para mim, tem sido uma forma de priorizar as ações. Então, eu vou agir num momento ainda, vamos dizer, prematuro, em que eu consigo agir de forma que não vire um caos ou não vire um incêndio. Então, ele me permite isso. Obviamente que continua tendo incêndios e que a gente tem que apagar, né? E ele também ajuda a gente se planejar para isso, né? Eu acho muito poderosa essa ferramenta no aspecto de priorizar e dar atenção devida para que merece atenção. Não esqueça desse conceito, né? Dar atenção para o que merece a nossa atenção e que tem a nossa atenção. Excelente. E quando você vê dois colaboradores, um que usa GTD, outro que não usa, chega a ser um diferencial assim no dia a dia, na entrega? Você consegue perceber, olha, esse cara que está usando, olha a entrega dele, esse aqui não usa, puxa, poderia produzir mais, fazer mais? Não, sem dúvida, Daniel, sem dúvida. A diferença ela é clara e eu vejo até pelas perguntas que vêm, né, de cada um dos colaboradores e muitas vezes até a própria forma, né, de tratar. Quando você vê que a pessoa precisa de uma organização a mais, ela sempre entrega em cima da hora, no prazo. Eu gosto de pedir os materiais para a reunião do dia seguinte, no dia anterior, para ter um tempo de dar uma olhada e para a reunião ser mais efetiva, já ir direto aos pontos que eu tenho dúvida, né? Então, sempre vem aquele material na hora, e aí você não tem tempo de ler. Então, quem está mais organizado, eu vejo. Sempre no dia anterior está lá o material, você consegue olhar. A reunião ela é mais efetiva, é mais produtiva, você vai direto ao ponto, consegue ter discussões mais profundas. Muitas vezes, quando não está organizado, você vê que você não consegue passar muito ali de um certo, uma certa profundidade, né? Fica muito na superfície, às vezes discutir temas mais básicos, por causa da preparação, né? Então, você vê que tem uma preparação maior, para mim, é bem clara essa diferença.
Excelente. Então não é um cosmético, né? Não é algo cosmético, é algo que mexe na essência da performance. Absolutamente. E aí ela fica mais, eu acho, mais poderosa quando o time inteiro usa e o time inteiro faz o seu pacto, né? De como que eu vou usar. Poxa, então vamos definir um horário em que a gente vai fazer as nossas ligações, o horário que a gente vai fazer as reuniões, mas vamos bloquear um horário para que todo mundo possa fazer o seu trabalho individual, né? De que você não tenha interrupções. Então, quando um time inteiro usa e tem esse pacto de forma de trabalho, também é mais poderoso ainda. Sensacional. Sérgio, talvez você seja faixa preta de GTD, ou está quase lá. Mas tem muita gente que ainda está começando, né? Então, se você puder dar algumas dicas, por exemplo, para quem quer adotar. Alguém que está ouvindo você falar, poxa, o Sérgio está falando que é bacana esse negócio, eu estou querendo adotar. O que pode facilitar o caminho da pessoa? Eu acho que o primeiro passo é ter essa consciência de que precisa de uma ajuda para se organizar, né? De que eu preciso procurar uma forma, uma ferramenta de eu me organizar melhor, né? Sozinho eu não vou conseguir e preciso de uma metodologia, né? E aí o segundo ponto, depois de procurar, obviamente, um suporte, um coaching, um próprio treinamento e acho que ser disciplinado é o próximo ponto. Ser disciplinado primeiro para parar um tempo e se organizar, né? Parar, olhar as coisas, colocar lá não distrair, né? A distração hoje ela é muito fácil, né? Então é o celular com notificação, é o e-mail aqui que pisca a cartinha, tem um monte de distração, né? Difícil é parar um momento, peraí que eu vou focar só no que eu preciso, né? O que são as minhas prioridades, né? E assim por diante. Então, parar e ter essa disciplina para se concentrar e principalmente disciplina para continuar com a metodologia com o tempo, porque não adianta você fazer, vamos dizer, uma primeira sessão ou uma primeiro planejamento e depois parar, né? Não fazer mais dali para frente. Você vai ter que ser disciplinado. Tem que ter essa disciplina de parar. Eu sei que as emergências elas surgem e muitas vezes eu não consigo fazer o meu planejamento. Eu faço o planejamento semanal. Tem semana que eu não consigo, né? Não vou dizer que é religioso, que eu faço toda semana, invariavelmente. Às vezes eu não consigo. Faço cada 2 semanas quando dá. Mas eu procuro nem que seja ficar um pouco até mais tarde, acordar um pouco mais cedo, né? E para conseguir ter esse tempo de paz, né? Um tempo sem interrupção, para conseguir fazer, porque é fundamental. A semana que eu consigo parar e planejar, da semana que eu não paro e não planejo, elas são diferentes as semanas, então são bem menos produtivas. E aí dá uma satisfação também até pessoal, né? No fim do dia poxa, hoje foi um dia produtivo, né? Hoje foi um dia que eu consegui fazer o que eu queria fazer, né? E não do que os outros queriam que eu fizesse, né? Muitas vezes isso acontece que você é puxado, né, pela maré. Então, assim, para quem vai entrar, é dedicar um tempo e ser disciplinado com o uso da metodologia. E estudar, eu acho que estudar a metodologia em si, se aprofundar mais nela, só vai tirar cada vez mais benefícios do GTD. E você participou assim, de uma adoção maciça do GTD na Siemens, né? Sim. E vamos ver que tem algum gestor aqui ouvindo a nossa conversa e ele quer trazer o GTD para a equipe dele. Alguma dica para uma implementação mais corporativa, não só pessoal? Sim, eu acho que a corporativa ela tem a vantagem pelo tema que eu te falei, da equipe inteira trabalhar assim em harmonia. Então eu dou sugestões para os líderes para que eles façam o time inteiro e não só fazer treinamento, mas depois sentar o time junto e vamos fazer um pacto aqui de como a gente vai trabalhar. Todo mundo está com o GTD afinado, né? Hoje nessa posição eu não tenho um time direto, né, que vai executar o trabalho. Não fiz, mas assim hoje minha assistente também fez e a gente trabalha bastante. Ela conhece quais são meus projetos, conhece quais são minhas prioridades. Então, a gente trabalha muito sincronizado nesse aspecto. Então, assim, a implementação
do GTD para o líder e para o seu respectivo time, né, quando você tem os seus times diretos ali, ela é muito mais poderoso. Então, eu sugiro que sempre seja feita em massa, né? Sozinho você vai ter um benefício, obviamente, mas não tão grande quanto você faça com os seus respectivos times. Muito legal. Agora, falando do seu GTD, das ferramentas que você usa, vamos passar pelos passos do GTD. Né? O capturar, como você faz a sua captura hoje? Você tem uma ideia? A captura hoje, Daniel, hoje eu tenho feito muito no papel. Tá? Assim, antes eu fazia muito no celular, porque também vivia viajando e tudo, então eu sempre era no celular, mandava um e-mail para mim mesmo, ficava na minha caixa de entrada, e aí eu depois no fim de semana, quando fazia o meu planejamento semanal, eu desdobrava, né? Hoje tem ficado mais, ou seja, aqui no escritório em casa, ou nos dias que eu vou para Siemens, eu carrego sempre aqui comigo um bloquinho de papel, e eu vou anotando aqui sempre nos papeizinhos o que eu tenho para fazer e vou colocando aqui no canto da mesa aqui e numa caixinha aqui e acumulo, seja lembrete, alguma coisa que eu lembrei para fazer no meio do dia ou durante uma reunião, ou as próprias notas de reunião. Tem um outro bloquinho aqui que eu faço, que eu anoto tudo que tem, indico o que são ações. Então, essa é a minha ferramenta de captura, é o papel. Eu busco no fim do dia dar uma desdobrada, né? Internalizar essas notas, nem sempre dá. Então, às vezes acumulo 2, 3 dias aqui, mas depois eu desdobro essas ações. Mas hoje tem sido bastante no papel, às vezes no Outlook. No bloco. Excelente. E aí você já respondeu, de certa forma, o seu esclarecer, o seu zerar as capturas. Você tem horários específicos que você zera e-mail ou conforme a semana vai se evoluindo, você escolhe alguns pedaços da agenda para isso? Eu tentei já definir alguns momentos para fazer e-mail na agenda. Não funcionou. Não funcionou porque a rotina do dia a dia ela não deixa muito ter esse fixo, né? Sempre tem uma prioridade que surge, uma urgência. Então, eu tenho alguns bloqueios que eu uso. Às vezes eu consigo fazer o e-mail, às vezes não, mas acaba que também é uma reunião que termina antes ou uma que cancela, e aí eu uso esses tempos também para ir zerando o e-mail. Tá? Eu procuro sempre deixar a caixa mais vazia, praticamente impossível, né? Que é que nem enxugar gelo, né? Sempre vem coisa a mais. Mas eu busco responder e-mail mais para o fim do dia, ou nessas pausas que aparecem mais para o meio, né? Ficar respondendo de manhã, eu evito ao máximo responder e-mail logo cedo, ou primeira coisa que fazer no dia. Então eu deixo mais para o final, ou às vezes, quando não tem jeito, eu dou uma olhada no fim de semana, mas deixo para não sair no fim de semana da minha caixa, deixo para sair na segunda-feira. Excelente. Falando da sua organização, ainda usando os nomes do GTD, onde você mantém os seus projetos, enfim, o seu sistema GTD? Eu uso o Evernote, né? Uso o Evernote, lá eu tenho todas as minhas anotações, os meus projetos. A caixa de entrada do Evernote também é um ponto de captura. Então, alguma coisa eu jogo também para a entrada do Evernote. Mas ele que é a minha ferramenta principal. É lá que tá ele inteiro. Gosto dele porque ele eu consigo ver no computador, consigo ver no telefone, consigo ver no iPad. Então, esteja em casa, esteja viajando, em qualquer lugar, ele sempre me atende. Excelente. A revisão semanal, a reflexão semanal, se eu entendi bem, você às vezes gosta de fazer no final de semana, é isso? Sim. Sim. Às vezes no fim de semana, que é um momento que eu consigo parar, né, e fazer essa reflexão. Mas assim, eu tento bloquear durante a semana também um momento para fazer. Já é mais difícil, né? No meio do dia conseguir fazer. Já tentei, já consegui fazer algumas vezes, mas é mais difícil. Geralmente é ou no comecinho do dia, bem cedinho, ou no fim de semana. Excelente. Bom, o engajar, eu estou entendendo que ele está bem no seu dia a dia, o seu plano está no seu calendário, né? Está na sua agenda ali, bom, o que eu preciso fazer está aqui. É Exato. isso mesmo? Exatamente, Daniel. Na verdade, o planejamento é quando eu faço, eu vou engajando, né? Eu vou colocando tudo que eu tenho para fazer na minha agenda no Outlook.
né? Então, aí eu tenho também esse alinhamento com a minha assistente. Então, a gente conversa, fala, isso aqui é o que eu preciso fazer na semana que vem, coloco vamos dizer, o output do meu planejamento e planejamento levando em conta não só o que eu tenho que fazer, não é uma lista de tarefas, mas sim o que sai dos meus projetos, da revisão dos projetos. O que são as minhas prioridades, né? Na hora que eu definir os meus projetos, eles são minhas prioridades. Então, ali, isso aqui eu tenho que fazer essa semana. E aí, aloco o tempo no meu calendário. E se não deu para fazer ali por algum motivo, eu reagendo, vai para outra semana ou na mesma semana, mas ali eu não, dali, depois que vai para o meu calendário, eu sei que eu não perco mais compromisso. Saiu do meu projeto, foi para o calendário, aí dali, quando eu for fazer a minha próxima revisão, eu sempre olho a agenda da semana passada. Se alguma coisa eu não fiz, eu vou reagendar, aí vai para a próxima, eu volto e assim por diante. Mas está num sistema confiável, né? Não vai Exato. cair. Exato, e isso que ajuda também no dia a dia de você não ter que ficar gastando energia pensando no que você esqueceu, né? O que será que eu esqueci? O que passou batido, né? E, então, eu sei que quando eu fizer aquilo, nada vai passar, né? Tá em algum lugar ali, em alguma das caixinhas que eu olho, vai estar lá o que tem de pendência. Excelente. E a gente está falando muito do GTD na vida profissional. O GTD ele teve ou tem algum impacto na sua vida pessoal, na sua casa, enfim? Tem sim, Daniel. Eu uso com menos frequência, que aqui o time aqui já tentei fazer, implementar aqui, mas não deu ainda, né? Vou conseguir um dia. Mas eu uso sim, eu uso para coisas simples do dia a dia aqui, lista de supermercado, farmácia, que a gente tem a lista em conjunto aqui com a minha esposa, e a gente vai adicionando lá o que tem para fazer. Então, vai na farmácia, quem foi já sabe o que tem lá, já vê o que tem que comprar, né? E vou adicionando itens de escritório, o dia que eu tenho que fazer também alguma compra de suprimento de escritório, eu compro também tudo que tem para fazer, né? Não só isso, também algumas coisas tem que fazer em casa, plano de viagem, então tem bastante, eu uso bastante também na vida pessoal. Excelente. Sérgio, falando um pouquinho agora, a gente já falou da sua história, já falamos do seu presente. Agora, se a gente for falar do seu futuro, do seu desenvolvimento pessoal, profissional, o que está no seu radar aí para frente? De aprender, de se desenvolver? Eu acho que assim, de futuro, Daniel, na minha atual posição, na minha atual função, eu tenho agora aqui uma missão bastante nobre aqui para cumprir, que é o desenvolvimento aqui das cidades inteligentes, das redes elétricas inteligentes. Então, assim, vamos dizer, ligando aqui o GTD, é um nível acima ali na pirâmide das prioridades, né? Já é algo mais médio e longo prazo, desenvolver esses dois temas, né? E aí ele sai um pouco do nosso dia a dia, vai muito para uma visão maior, né? Para uma missão maior. E aí isso tem um impacto positivo em sociedade, né? Em produtividade. Então acho que é uma missão aí que eu tenho, que é acelerar esses desenvolvimentos. Eu trabalho com isso já faz bastante tempo, com redes inteligentes, cidades inteligentes, na verdade, quase mais de 10 anos, na verdade, e é algo que precisa acelerar também aqui no Brasil, já acelerou bastante no mundo, e com a nossa situação atual, a demanda por digitalização, a demanda por esses sistemas mais inteligentes, ela tem sido cada vez maior. Então, eu vejo uma tremenda oportunidade também para esse desenvolvimento. E aí, essa é a vamos dizer, minha missão agora para o futuro. Ah, e no lado pessoal tem aqui dois pequenininhos aqui para criar, né? Um com 6, um com 10 meses aqui, e essa é a missão mais legal de todas aqui da vida, é participar aqui dessa fase, assim, essa fase é muito legal. Sérgio, o GTD, ele tem assim como um gol supremo, né? Uma meta suprema, é que a gente tem a nossa mente livre, a nossa mind like water. Todo o método do GTD, desde capturar e tal, é para que as coisas não fiquem na nossa cabeça. Sim. E a minha pergunta é, como é que vai a sua experiência de mind like water? Eu não cheguei ainda nesse nível de sofisticação, não, Daniel, não estou com a mente tão limpa, tão clara,
Mas assim, a minha meta suprema também é essa. Mas assim, hoje eu tenho uma boa clareza, uma boa tranquilidade, serenidade para cuidar de temas mais estratégicos, né? O mundo hoje ele traz muita distração, é muito movimentado, o nível de informação, a velocidade, ela é muito alta, e aí a gente tem que ter a tranquilidade para setar as prioridades, ver o que é realmente importante, porque se você for junto com a maré aqui, realmente você tem um problema e não dá para seguir dessa forma. Mas eu não estou ainda no maior estágio, pode melhorar muito ainda, Daniel. Sérgio, quero agradecer muito as suas palavras. Eu aprendi bastante, acho que tivemos muitos insights. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Sérgio. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado pelo convite.